Então é isso. Agora vamos ver como é que se faz um artigo, né? Eu vou entrar numa revista aqui, acadêmica. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok. Pronto, eu peguei essa revista aqui, Bactiniana, né? Porque eu gostei do nome, né? Não tem nenhum motivo especial, não. E aí eu entro nessa revista e aqui eu tenho os arquivos dessa revista, né? Nos arquivos, aqui ó, todas as edições que ela vai lançando, ó, quanta edição ela lança. Essa aqui lança bastante, viu? É trimestral isso aqui. E aí, digamos, eu entro aqui e eu vou abrir um artigo aqui para a gente ver mais ou menos como é que a pessoa ela escreve um artigo, né? Como é que ela organiza. Então eu entrei nesse aqui ó, entrei nessa revista, eu posso baixar ele em PDF. Eu não vou baixar não, vou deixar. Veja só, um artigo ele é organizado da seguinte forma. Isso aqui sempre se repete. Vem o título, às vezes esse título ele isso aqui é a revista que pede, tá? Ele vem com a tradução em inglês, né? Mas tem revista que não pede, mas veja, título, vem o autor ou os autores, né? E aí vem um resumo. Depois do resumo, palavras-chave. A tradução desse resumo para o inglês se chama abstract. As keywords, que são as palavras-chave em inglês, né? E aí você entra no texto em si, que vai se compor de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Mas você não escreve desenvolvimento, não, né? Tem gente que bota assim, alunos, né, que me mandam os textos e coloca introdução, aí bota desenvolvimento. Não. O desenvolvimento vem com tópicos, ó, tópicos, né, assim, como se fossem capítulos com o título dos capítulos, né? E por aí vai. Então, veja só, você tem, só para repetir, você tem o título, e aí você tem autor, você tem resumo, palavra-chave, né? A tradução de resumos e palavras-chave, que vem o abstract e o keywords, e começa a introdução. Então, deixa eu explicar para vocês, falar primeiro do título. O título, ele tem que dar uma ideia perfeita, né, do que trata o artigo, né? Ele é diferente de um título de livro. Então, aqui, essa pessoa, né, eu não conheço esse artigo, ela colocou educação como percurso por uma maestria ativa, criativa e inventiva na educação de surdos. Ou seja, você já sabe que ela está falando de educação de surdos, né? E que ela vai defender, digamos assim, uma visão de educação que é como percurso, né? E essa educação como percurso, ela vai ter uma mestria, né, que ela falou, ativa, criativa e inventiva, ou seja, é uma educação ativa, né, criativa e inventiva.
E aí ela entra para o resumo. O resumo, pessoal, é resumo mesmo, tá? Não é assim, faz de conta, o trabalho é sobre não sei o quê, não. Ó, veja só, ela, pelo visto, né, essa autora aqui, ela tá, fez bem aqui, ó. Ó, ela começa já pelo objetivo. É assim que se faz, né? Você já começa dizendo o objetivo desse artigo, né? Ela diz trazer uma reflexão, tal, não sei o quê. Ela joga o objetivo principal aqui, né? E aí, ó, ela vai dizer como o artigo se desenvolve, ou seja, ela vai fazer um resumo de cada parte do artigo, mostrando o desenvolvimento, né? E aí ela chega na conclusão, né? Ou seja, o resumo é resumo mesmo, né? Resumo de todas as partes, mas claro que com frases muito curtas assim, né? Só dando uma ideia para quem vai ler, né? Do que vai encontrar aqui no artigo, né? E aí você tem as palavras-chave. Aqui esse número ele é muito variável. Cada revista, né? Ela vai pedir um número. O ideal é que vocês coloquem assim num TCC de 3 a 5, né? Bota cinco palavras-chave, né? Por quê? Porque a pessoa que está pesquisando, né, ela não vai precisar ler todo o artigo. Você imagina, você fazendo uma pesquisa e tendo que ler vários artigos para saber o que tem lá, né? Não, você vem aqui no resumo, no título, né, no tema e no resumo, você já tem uma ideia, né, do que vai encontrar. E aí você chega para a introdução. A introdução, ela traz aquilo que eu ensinei para vocês do projeto. Geralmente você pega o projeto e faz o quê? Você transforma ele numa introdução para o seu trabalho, né? Ou seja, em vez dele vir em vários tópicos, ele vem num texto corrido, mas traz as mesmas informações. O que é que a introdução faz num texto acadêmico? A introdução, ela introduz o leitor no tema, ela vai conduzir o leitor para dentro do tema, né? E vai dizer qual é a proposta do trabalho. Ou seja, ela já começa aqui, ó, o presente artigo objetiva, problematizar, teoricamente, fazer educação. Então, ela já vai dizendo o que ela vai fazer durante o trabalho, né? Olha, eu quero fazer isso e aquilo, meu objetivo é esse, e etc. Aí fala do método, fala da justificativa, tudo isso vem na introdução. Ou seja, quando vocês fizerem um projeto de TCC, né? Quando você, digamos assim, o projeto é aceito, você não pega e joga o projeto fora, não. O projeto ele vai voltar, né, adaptado na sua introdução. E aí começa o desenvolvimento. O desenvolvimento é onde, de fato, o trabalho ele vai começar, né? Onde ela começa a realizar aquilo que ela disse que ia fazer na introdução. Veja que é muito importante que você diga o que vai fazer e que você faça, né, o que você disse que ia fazer. Muitas vezes tem gente que chega na introdução, diz que vai fazer e acontecer. Aí você, quando chega no trabalho, você procurando, né, o que a pessoa disse que ia fazer, a pessoa não fez. Então, é muito importante que faça, né? Então, ela começa aqui, aí a gente não vai ter tempo, digamos assim, para analisar, né?
tudo isso. Mas ela está falando aqui, ó, das filosofias da diferença, né? Ela vai relacionar a educação com as chamadas filosofias da diferença. Ela começa, né? O que é filosofia da diferença, não sei o quê, quem são os autores, né? Por aí vai e faz o seu desenvolvimento, né? Ela analisa algumas obras, ó, O Mestre Ignorante, de Jacques Rancière. Não conheço, não, mas ela vai, né, dizendo o que tem na obra, né? Por aí vai. Aí, finalmente, ela chega na conclusão. Ela chamou considerações finais ou diálogos possíveis, né? Muitas vezes o autor, principalmente na área da gente de humanas, ele não quer dar uma conclusão para fechar o assunto, né? Mas levantar mais problemas e tal, né? Para trabalhos futuros. Mas, assim, a conclusão ou considerações finais, ela vai, digamos assim, responder, né, aquelas perguntas ou as perguntas ou aos questionamentos, aos objetivos, né, que aparecem na introdução. É aquilo que eu disse para vocês, né? Quando chega no projeto, a gente faz várias perguntas, são os problemas, né? E aqui na conclusão é o momento da gente responder essas perguntas, ok? Aí você vai começar a realmente dizer, olha, fizemos aquilo outro, meio que trazer também um pequeno resumo, né, do que foi feito, mas e concluímos, né, tem que ter uma conclusão. Tem gente que chega na conclusão do trabalho e faz um resumo do trabalho, né? Tá errado. O resumo do trabalho é o resumo e não a conclusão. A conclusão é onde você vai responder aos problemas que foram levantados lá no seu projeto, né? E aí, para finalizar, vem as referências, né? Ela botou aqui em inglês, né? Mas é isso. Vem as referências, né? Ou bibliografia. Pronto. E aí essas regras, que nem eu estava falando anteriormente, né? Essas regras são muito semelhantes às da ABNT. Tem por base as da ABNT, mas cada revista vai ter suas regrinhas, né? O tipo de fonte, tamanho da letra, como fazer as referências finais aqui, né? Como você vai colocar essas referências, cada revista vai ter suas próprias características aí, né? Então é isso. Então, assim, só retomando assim o que as partes de um artigo, título é sempre, quase sempre nessa ordem, né? A depender da revista, mas vem título, autores, resumo, palavras-chave, né? Abstract, se for pedido, keywords, né? E aí vem introdução, que pode ser chamada considerações iniciais, o desenvolvimento, que não vem com a palavra desenvolvimento, mas vem por tópicos, né? Esses tópicos podem ser numerados ou não, a depender da revista. E aí vem a conclusão, ou considerações finais, né? É importante que vocês façam o seguinte: se eu começo dizendo introdução, eu termino como conclusão. Se eu começo como considerações iniciais, termino como considerações finais. E aí vem as referências, ou bibliografia, ou referências bibliográficas, né?
Então, no caso, é isso, né? Isso aí é como se organiza um artigo.